Meu nome é Cristiano Lambres, sou produtor rural. O nosso bate-papo de hoje é com o Cristiano e vamos falar sobre o cultivo das hortaliças durante o período chuvoso aqui no estado de Mato Grosso. É um grande desafio esse período de chuva. Realmente esse é o período mais difícil e a chuva dá uma interferência bem significativa, né, que não é tão propício, né, para o desenvolvimento das plantas. A água ela é bênção, mas em excesso, tudo que em excesso faz mal, né? Para o cultivo da hortaliça, a água tem que ser bem controlada, né? Não pode ser uma irrigação em excesso, como acontece agora nesse período. E ainda mais aqui na nossa região, né, Cristiano? É chuva demais e o sol, ele continua com a sua intensidade, né? Na verdade, o sol, ele é essencial para a planta, né? A sua luminosidade, só que nesse período do verão, ele traz muito calor. E o calor, principalmente à noite, interfere bastante no desenvolvimento da planta. Cristiano, existe uma das culturas que vocês trabalham aqui que sofre mais impacto, que chega a não existir a produção nesse período de chuva? A alface, que é o produto que a gente mais produz, né, o nosso principal produto, ela sofre bastante o impacto da chuva dessa época e chega a um período de realmente não ter, bem pela falta de luminosidade, de ficar uma semana inteira sem sol e chovendo, garoando, que nem está agora, ela não consegue se desenvolver bem. O problema às vezes não é o sol, sim, como você disse, a alface gosta de sol. O problema é a quantidade de água no solo. A água dela tem que ser controlada, né? Uma quantidade de irrigação, se possível, sempre contada, né? Mas sol não é o problema. O sol, na verdade, a planta precisa de sol, é uma das coisas mais essenciais para ela. E a luminosidade faz com que ela se desenvolva por completo, né? Existe uma cultura, uma qualidade da alface que é mais resistente a esse período? A gente procura sempre estar buscando novas espécies, novas variedades para que sejam resistentes, né? Tem variedades que a gente planta só na seca e tem outras que a gente planta na chuva que são resistentes, para ter sempre tentar manter uma constância, né, do comércio. Afinal de contas, o período de cultivo da alface ela é longínquo, né? São a média de 50 dias entre o plantio da semente até o horário da comercialização. É bem um período da chuva mesmo. Ele dá, desde da semente até a parte da colheita, de 50, no máximo 60 dias. Tem algumas culturas que até com 40, 45 dias já é colhido. Mas devido a esse clima, às vezes pode faltar para o consumidor final. Uma semana assim de pouca luz, ela já não se desenvolve e até a gente pode ver embalagem com cerca de 4, 5 plantas, porque ela não consegue se desenvolver. Quando ela chega na idade que ela estaria boa para consumo, ela ainda está pequena, né? Existe hoje aqui na chácara outra cultivar durante esse período que vocês conseguem comercializar? O nosso foco é a alface, mas a gente tenta sempre manter um pouco de variedade, o que a gente consegue. Nessa época a gente também faz o tempero, a cebolinha, a salsinha, coentro. A gente tem a rúcula também, almeirão, e é mais ou menos isso, mais a folhosa mesmo. Essas não tem tanta interferência desse clima nublado e chuvoso? Ou também sofrem? Todas têm, todas elas sofrem bastante, porque como toda planta elas tem o seu período ali, a sua estação natural. E essa seria uma estação que não é natural para ela, que é o verão, por falta de luz e uma noite quente, que ela é uma planta de noites frias. Aí sofre interferência. E sofre muito, E o preço muda para o agricultor, para o produtor,
sofre interferência no valor da produção? A gente faz um investimento bem maior, até desde a semente, que a gente planta, chega a plantar 3 vezes mais, né, porque ela não se desenvolve. A gente usa muito mais adubo, por exemplo, cálcio, né, porque a planta não consegue absorver tanta água, a gente usa um suplemento de cálcio para ela conseguir se manter nesse tempo. Então o investimento é bem maior comparado à sua época natural, né? Algumas regiões esse detalhe aí sofre também no bolso, chega até o bolso do consumidor. É a realidade da nossa região? Aqui geralmente o preço ele se mantém, né? No mercado geralmente o preço é o mesmo, só que como no período da seca tem um fornecimento assim maior, abundante, né? A gente vê muita promoção, né, de verdura, porque tem bastante. Agora nessa época já é um período difícil, o cliente ele acaba até não encontrando o produto, né? Ou um produto mais inferior e com o mesmo preço. Então isso pode ser uma reclamação do consumidor nesse período de chuva, né? Com certeza, né? Que o cliente ele quer um produto de qualidade, só que nessa época ele vai encontrar uma planta mais defeituosa, menor, né? Menos volume, né? Porque ela não consegue se desenvolver nesse período. Entendi. Cristiano, para quem não conhece, né, o cultivar das hortaliças, principalmente a alface, que é o nosso assunto de hoje, qual é a melhor época que vocês, se jogar, digamos, não é assim, mas se jogasse a semente, ela viria com tranquilidade, sem muitos problemas, sem muitas interferências? Sim, a alface ela é basicamente do inverno. Ela gosta de uma noite fria e dia longo, um dia com bastante luz, né? Aqui na nossa região a gente tem um período da seca, né? Um período longo, que é de abril até final do ano, dezembro, comecinho de janeiro, ela vem muito bem, é o período ideal para ela. A gente tem um pequeno tempo ali que ela fica mais difícil de produzir ela, que é de janeiro, fevereiro até março ali, ela fica bem complicada de produzir. Então é só ter um pouquinho de paciência, que é a média de 3 meses, que é aí onde duram os dias mais chuvosos no nosso estado, né? Basicamente é 3 meses assim de uma planta mais sofrida, né? Aí volta ao normal a partir daí. Cristiano, sua família já tem uma tradição de algumas gerações, você agora há 10 anos também trabalhando nessa área. Seu pai comenta que existiu alguma época que devido a esse tempo vocês tiveram que se desfazer, não houve a produção? Que a gente está focado mais no comércio, do cultivar, nesse período de 10 anos, mais ou menos, um pouquinho mais. Tem épocas que já aconteceu da gente ficar sem nada, mas até porque a gente não tinha tanto preparo, né? Com o tempo a gente vai se equipando, vai melhorando, né? Investindo, né? Aí, mas tem época assim e acontece com muitos outros produtores também, né? Que como a agricultura familiar ela é focada no pequeno e médio, às vezes as pessoas não conseguem ter todo esse preparo, né? Daí acaba realmente ficando sem. Que é quando o consumidor vai até a gôndola ou a feira e não encontra, né? Muitas vezes aquela banca da feira que o consumidor sempre vai, aí ela vai estar com produto inferior ou vai estar até sem nada, né? Com a ausência do produto. Entendi. Então, o pessoal que quer comer aí um alface, o mais indicado é aguardar o período da seca. A água não é o mais importante, além de ser, claro, essencial. A questão da produção da alface é realmente o sol. Ela gosta de sol, da claridade, como toda planta. E como toda planta, ela tem a sua época, o seu período. E agora não é um período bem adverso da chuva. A gente vai na contramão, né, do clima, da natureza, tentando achar uma variedade que se adapte melhor a esse clima.
No período, no auge, no período da seca mato-grossense, qual que é a produção hoje da chácara de vocês, que vocês trabalham com a família, né? Sim, a gente tem a família, o nosso núcleo familiar é de 6 pessoas, então a gente consegue trabalhar bem, consegue fazer uma produção até razoável, né? E tem mais um pessoal que ajuda a gente, tem um rapaz que trabalha com nós e sempre a gente busca uma ajuda aqui e ali, né? E nessa temporada que vocês precisam buscar ajuda fora, devido ao grande volume, vocês costumam produzir qual a quantidade de pacotes mensal? A gente tenta manter sempre a mesma produção, né? Apesar de, para fazer um pacote no período normal, no período bom, é de 1 a 2 pés. No tempo da chuva, geralmente a gente coloca de 3, 4 plantas, né, por pacote. Aí a gente tem que triplicar o plantio, o investimento, a mão de obra. Aí fica um pouco mais custoso, mas a gente tenta manter sempre o fornecimento. Já esperando esse período nublado que nós vivemos nesse período. A gente já se prepara ali uns 2 meses antes, aumentando já a produção, sabendo que tem esse período, né? Mas mesmo assim, a demanda é sempre a mesma, e daí como reduz o fornecimento no geral, né? Aí sempre acaba faltando. A Jatobá atende alguns comércios da cidade aqui em Nova Mutum, né? E também atende na feira. Então, quando a Jatobá não está na feira, é devido ao resultado final de todos esses acontecimentos que você falou. Geralmente a gente está na banca lá e quando tem muita falta de produto, a gente acaba não indo, né? Porque o cliente vai lá, ele quer quantidade, quer qualidade, variedade. E às vezes a gente não pode oferecer tudo isso. A gente procura aí estar trabalhando para pelo menos estar uma vez por semana, né, fornecendo na feira. Marcando presença. Com certeza. Então é isso, né, Cristiano? Esse período não é propício, mas vocês trabalham para que nunca falte alface. A gente tenta fazer o possível, né, para manter a produção e o fornecimento para todo mundo. E que venham dias ensolarados, né? Logo acaba esse período aí, já vai voltar tudo ao normal, vai ter abundância aí para todo mundo. É isso aí. Cristiano, agradecer vocês terem cedido, aberto as portas aqui da Chácara Jatobá. Lembrando que vocês trabalham hoje a agricultura familiar, como você disse, é o núcleo da família, mas existem vários outros parceiros que vocês trabalham aí para fornecer aqui para a nossa cidade, né? Sim, com certeza. Até quando a gente precisa fornecer para o mercado, que para não deixar vazia a gôndola, a gente tem parcerias de fora, de outra cidade, que quando possível eles fornecem para a gente, quando a gente tem a mais também nós fornecemos para eles. E assim, a gente tenta buscar essa união, né, com todo mundo e está sempre envolvido. Servindo a região, então. Claro. Agradecer mais uma vez pelo seu tempo, participar com a gente, viu? Obrigado, e queria convidar vocês para voltarem aí na época boa, né? Agora, daqui a alguns meses, para mostrar o produto em seu auge, né? É isso aí, obrigada, Cristiane. E nós estaremos daqui novamente, então, daqui a alguns meses, mostrando a melhor época do cultivar aí da alface, trazendo todo esse trabalho, a mão de obra, especialmente para vocês. Lembrando, gente, está faltando alface não é pelo excesso de chuva apenas, mas sim pela quantidade de dias nublados que nós estamos enfrentando aqui na nossa região. Então fique ligadinho, semana que vem nós estaremos de volta com um novo tema.